Opa, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa história da Tartaruguinha do Bai. A história continua momentos antes do Bai receber o poder da maré, e nós observamos enquanto outros participantes lutam por recursos próximos. Todos esperam ser os primeiros a chegar ao estabelecimento da fundação, mas ficam surpresos ao ver que alguém aparentemente os derrotou. Todos têm certeza de que é alguém muito poderoso. Até mesmo o próprio gênio do Rio de Sangue fica chocado ao perceber que o Bai é aquele que estava se fundindo com o primeiro nível da maré. O Song não quer permitir que ele tenha essa vantagem e usa uma técnica misteriosa. Eles se igualam nesse momento e a disputa é de fato bem grande. O Bai estava fazendo isso com a sua própria energia espiritual e diz que não era muito difícil. Os dois se tornaram redemoinhos que se juntam para formar uma maré, e tudo que ele terá que fazer é temperar a maré em um mar espiritual. O Bai fica um pouco confiante demais em ser o primeiro a chegar ao estabelecimento da fundação e fica chocado ao ver a maré de outra pessoa absorvendo a sua chave. Então ele se lembra que o Lee avisou a ele para não ser tão complacente assim que começasse o estabelecimento da fundação, já que as marés competirão entre si pela chave da Terra. Além disso, o número de marés que ele consegue ativar vai determinar o nível do estabelecimento da fundação que ele vai receber. Quanto maior o nível da maré, mais avançada a habilidade vai ser, e a cada movimento precisa ser perfeito, ou todo o processo será arruinado. O Bai usa o seu caldeirão transformando em uma chave roxa, e em seguida sua técnica de transformação marinha do elefante dragão, que faz todos perceberem que a pessoa que receberá a maré dourada é o Bai. Outros cultivadores próximos, que também usam suas técnicas secretas, notam que o primeiro lote de marés dentro da espada caída foram todos ativados pelo topo escolhido dos 4 setores. O Bai afirma que acabou de completar o 4º nível da maré e agora irá começar o 5º, mas ele descobre que estava sendo preso por correntes e ele luta para se libertar, mas decide que é hora de usar alguma chave e tenta absorver tudo aquilo. Porém, ele percebe que alguém próximo a ele estava usando essa chance para roubar a sua chave. Ele ordena que parem. O Sen observa enquanto a chave do Bai é completamente drenada e reconhece aquilo pela força, mas aponta que dessa vez seu oponente é o Song. O Sen planeja deixar todos os outros usarem toda a sua energia antes de fazer o seu movimento, mas é interrompido pelo Tidon. Próximo a um segundo lote tentando alcançar o estabelecimento da fundação, o Sen pensa em drenar eles com uma maré própria, mas rapidamente descobre que ele não é o único com a ideia. O Song continua absorvendo toda a chave enquanto ele explica que a maré de polarização acabou. Mas só então ele percebe que algo estava errado e percebe que uma pequena criatura pegou a chave da sua maré. De volta à maré dourada do Bai, ele estava tentando se libertar das correntes e se lembra do seu objetivo de se tornar imortal. Ele estava mais motivado do que nunca e proclama que sem nenhuma chave ele se libertará. E isso prova ser muito mais difícil do que ele pensou. Quando ele estava prestes a desmaiar, ele olhou para fora quando seu filho adotivo chega para fornecer a ele uma chave que ele tinha roubado. Com o seu poder recém-restaurado, o Bai se liberta das algemas e elogia o pequeno ovo pela sua ajuda. Então ele percebe que o 5º nível da sua maré chegou ao fim e o Song aponta o quão fraco estava no seu 5º nível, já que ele não usou uma técnica secreta. O Bai estava no estabelecimento da fundação e não vai durar muito se ele não usar mais técnicas, mas ele não estava nem perto de desistir e afirma que mostrará a todos algo incrivelmente poderoso. O Bai usa uma técnica que acredita que o ajudará a atingir um nível perfeito da 6ª maré, mas todos parecem desapontados quando não parece muito especial. O Feng aponta como o caldeirão de viés ativou seu 2º e 3º nível da maré, pela técnica do elefante dragão ativou a 4ª e a 5ª, então agora essa técnica deveria ativar o 6º e o 7º nível de maré. Essas são todas as técnicas do Bai, mas outros querem ir ainda mais longe do que ele. Os discípulos zombam do Bai por ele não tirar melhor proveito da técnica ultra secreta no setor de espírito. O Renyu explicou que ele deveria ter atingido o pico do estabelecimento da fundação em apenas um movimento se ele tivesse comprado a técnica das águas. O Bai presume, erroneamente, que o elefante dragão o levaria a níveis mais altos da maré, e ele se lembra de como Lee disse a ele que níveis mais altos exigirão técnicas mais fortes para ativar.
O Bai afirma com confiança que agora é a hora de surpreender a todos quando ele mostra a verdadeira força da sua verdadeira técnica da água. O movimento é extremamente poderoso e os outros escolhidos ficam atordoados quando percebem que a sua chave estava sendo levada para o Bai. O abismo da espada caída tem um suprimento muito limitado de chave, e o Renyu fica furioso pelo Bai estar drenando o poder da maré de outras pessoas. A maré do Bai tá ficando absurdamente, e os outros já não estavam mais sabendo o que fazer. Nenhum dos outros escolhidos vai permitir que o Bai passe por cima deles. Todos eles instruem os seus discípulos a matarem o Bai imediatamente, porque assim todos se recusam a deixar ele ser o primeiro e os discípulos começam a avançar. Ocean estava perto do Bai e a sua tentativa de roubar um pouquinho da chave é interrompida quando ele se assusta com o grande número de discípulos perseguindo o sósia do Bai. Ele estava indo na direção do Bai e eles percebem as várias armadilhas que foram colocadas por ele em todos os lugares, e isso faz eles começarem a perder a cabeça. Alguns discípulos finalmente conseguiram alcançar o Bai, mas eles ficam surpresos ao ver que ele usou 1000 roubos de talismã de qualidade superior como defesa. O Bai percebe que a barreira não vai durar muito tempo e ele deve acelerar o fluxo da sua técnica para completar o 8º nível da maré. Ele tenta fazer isso usando o seu poder eterno e choca todos quando ele atinge o nível 9º da maré. Os companheiros do seu setor são surpreendidos ao ver que o Huyan interrompeu seu próprio estabelecimento da fundação para que ele e os outros pudessem proteger o Bai juntos. Então, nas proximidades, alguns discípulos apontam que alcançar o estabelecimento da fundação pode fazer com que uma pessoa perca sua razão, e eles começam a se perguntar se o Bai acabará como Mestre Wu-Ji. Os discípulos estavam furiosos quando seu 7º nível de maré foi levado pelo Bai. O Feng estava louco por um motivo semelhante, então os discípulos quebram com sucesso a sua barreira e atacam para matar ele. O Bai fala que o seu poder eterno ativou o 9º nível da maré e ele ainda não consegue controlar seu corpo. Ele começa a pensar que esperar para morrer é a sua única opção, mas nós vemos que o Raion chegou para ajudar a protegê-lo. O Jindao explica que seu irmão também estava indo até o Bai. Mas nós vemos que o Feng é interrompido pela Huan. Ela planeja defender o seu amigo, mas o Feng estava pronto para enviar os dois para o submundo. O Jindao derrotou facilmente o grupo que ousou lutar contra ele, mas o Raion jura viver ou morrer junto ao seu parceiro. Ele se concentra ao máximo que pode. O Bai consegue sentir eles lá fora. O Raion estava gravemente ferido, mas se recusa a desistir. O Feng fala que o Bai é simplesmente um alvo vivo agora, e a única diferença entre ele e o Bai é que ele vai ser o primeiro a morrer. O Raion encontra um poder dentro de si ao se lembrar de como o Bai sacrificou a sua vida para salvar ele durante o incidente do Lucian, e proclama nesse momento que ele irá proteger o Bai. Ele estava se preparando para o seu ataque assustador, enquanto Feng aponta como ele estava queimando a sua energia vital para fazer isso. O Huyan estava prestes a sacrificar a sua própria vida com um motivo chamado de destruição da alma. O Lee surpreendentemente chega ali para se juntar à luta. Ele é um nortista que é conhecido por odiar, mas ele explica que sempre que alguém quiser matar um colega discípulo do setor do fluxo de espírito, eles devem primeiro pedir a sua permissão. A Huan também se levantou e avisa ao Jindao que ele não deveria nem pensar em matar seus colegas membros do setor. O Jindao facilmente a impede, embora diga a ela para não jogar fora sua vida, e explica que ele estava fazendo um favor a todos. Ele tem certeza de que o Bai vai perder a cabeça se ele completar o 9º nível da maré e atingir o pico da chave, assim como o mestre Wu-Ji fez há 800 anos atrás. A inteligência do Wu-Ji foi apagada pelo poder do 9º nível da maré. Ele caiu na loucura e massacrou todos no abismo. A Huan tem certeza de que o Bai não vai acabar assim e afirma que ela acredita nele. O Ban Li estava em uma má fase, mas até ele acredita na mesma coisa sobre o Bai. Mas eles finalmente reconhecem que o Bai é a esperança futura do setor espírito. Ban Li paga o preço por falar demais e a Huan é jogada dentro de um penhasco. O Bai luta com as suas emoções porque é incapaz de se mover, mas concorda que seus colegas estavam sendo mortos. O Feng finalmente alcança o Bai e desencadeia um ataque massivo que quebra o seu escudo divino. Ele tem certeza de que o Bai estava sem nada para se proteger, mas ele fica chocado quando o Bai começa a consumir a sua energia espiritual e eventualmente absorve ele.
Todos ficam horrorizados ao ver que a luz vermelha estava engolindo o céu, e corresponde ao que aconteceu há 800 anos atrás, quando Udi perdeu o controle. Naquele momento, se revelando, Jindal instrui todos os discípulos a atacar ele agora mesmo, enquanto a sua fundação ainda não se estabilizou. O Bai fala que bestas selvagens como eles não têm o direito de matar ele e demonstra um poder incomparável que nunca foi visto antes. Isso era muito diferente. Embora ele elimine violentamente todos os seus oponentes e os discípulos, agora ele vai na direção do Jindal e o Bai passa na frente dos corpos dos seus amigos e ele explica que ele só cultivou para prolongar a sua vida e não quer lutar ou matar as pessoas. O Jindal ataca, mas o Bai fica tranquilo em relação a isso. Dessa maneira, todos eles têm que morrer. As tentativas falhas do Jindal de atacar o Bai são lamentáveis e o Bai o devasta com um ataque feroz. Mas o Jindal não se rende e prepara um ataque mais poderoso. O Bai se move em uma velocidade incrível para deter ele e acaba completamente com a sua vida. O Bai é completamente vitorioso na batalha e nós vemos que o Bai é o segundo mestre Wudi. Então o Bai se acalma e vai verificar os seus amigos. O Ban Li revelou que o Huyan queimou a sua própria força vital para parar o Jindal. E é um milagre que ele ainda esteja vivo. Ele assume a responsabilidade pelo que aconteceu e começa a curar ele imediatamente. Ele percebe um discípulo do setor de sangue tentando escapar e o ataca. Mas ele fica surpreso ao ver que o discípulo se transformou em uma máscara. Dessa maneira, o Huyan finalmente acordou, mas dá as más notícias sobre como todos os outros caíram na batalha, incluindo a Huan. O Bai diz ao Huyan para deixar tudo para ele, porque ele precisava se recuperar e se vira para olhar o Song como seu principal culpado de tudo isso. Ele quer completar o seu 8º nível de maré, mas o Bai explica que há consequências pelos atos malignos e corta sua maré. Absorvendo a chave para restabelecer temporariamente a sua fundação, o Song afirma que é tarde demais e ninguém pode deter ele agora. Todos ficam chocados, uma tentativa de ativar a força do 9º nível da maré, já que claramente não tinha tanta chave assim no abismo para fazer isso. Se ele for bem sucedido, definitivamente haverá mais um derramamento de sangue. Então eles precisam dar um jeito. A garotinha fantasma de antes fica bem surpresa ao ver finalmente alguém chegando tão longe depois de 800 anos. Mas o Bai chega e chama o Song de criatura desprezível por interromper o seu estabelecimento de fundação várias vezes e por ferir brutalmente os membros inocentes do setor pelo estabelecimento da fundação. O Song mostra um truque na manga e usa uma bússola que ele tinha e choca todos quando ele começa a ativar a chave do catavento celestial. A descrença continua desde que a lendária chave celestial finalmente foi confirmada como real. Quando uma pessoa atinge o nível da fundação, ela estava em um nível supremo que não pode ser alcançado por nenhuma outra maneira. Sabendo que isso vai adicionar 500 anos à sua vida útil, o Bai tem que tirar isso dele. Então, uma luta entre eles acontece. Eles ficam completamente insanos, sendo super poderosos, e a chave da ativação estava prestes a se completar. A luta entre os dois continua, e eles estavam em um impasse. O Song fica surpreso ao ver que o Bai realmente resistiu ao ataque dele e se pergunta se o Bai ainda tem algum tipo de proteção oculta. Ele decide usar a técnica secreta do setor de sangue para terminar a luta. A técnica é chamada de Mundo Matador de Sangue e tenta acertar o Bai. Ele tenta parar o ataque, mas leva muito dano e o chão sob seus pés desmoronam. O Song se estica para finalmente conseguir alcançar o estabelecimento da fundação, mas ele fica chocado ao ver que a técnica da água do Bai o impediu. O Song foi completamente derrotado e a sua bússola finalmente ativou o caminho celestial para o estabelecimento da fundação. O Bai estava mais próximo do que nunca de se tornar cada vez mais poderoso e sente o tempo e espaço entre seus 5 sentidos e cultivo. Eles estavam aumentando mais e mais. Ele proclama que agora ele tem a capacidade de aniquilar o mundo com um estalar de dedos. Os espectadores afirmam que o mundo não será capaz de se sustentar por muito mais tempo. Todos devem sair o mais rápido possível. Feliz em ver que o Bai voltou, eles estavam esperando que ele tenha algum plano para salvar eles, transportando todos para fora. Mas o Huyan explica que, embora tenha procurado em todos os lugares, ainda não encontrou a Huan. O Bai o manda embora e jura encontrar ela o mais rápido possível. Ele desce o penhasco em busca da Huan,
mas não há sinais dela estando por lá. Aqui, a menininha de antes apareceu. Ela fala que ele vai ficar pra sempre lá com ela e tenta atacar o Bai. Mas ele mais uma vez usa o pingente de Jade para segurar ela. A garota se recusa a parar e desencadeia outro ataque. Mas isso é parado pelo Tiden e ela fica chocada ao ver a pequena criatura estando do lado do Bai e de alguma forma o ajudou a fugir. Aqui nós temos um rápido vislumbre da Huan desaparecida.